Glória a Deus. Vamos voltar então para o nosso estudo. Hoje é o quarto encontro, né? E vamos só relembrar aqui o que a gente até... Oi, meninas! Então, nós falamos sobre a salvação e depois sobre a graça, né? Que a nossa salvação, ela é um presente de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, e se a salvação é pela graça, é por não merecer. Então, eu não posso fazer nada para adquirir a salvação, como também não há nada que eu faça para perder a salvação. E quando você recebe a graça, é o pacote completo. Então, nós não precisamos fazer nada para receber as coisas de Deus. Nós recebemos tudo de Deus da mesma maneira que é uma oração. Então, é assim que a gente recebe, como um pagamento para receber a bondade do Senhor, né? E apesar de receber a salvação de graça, e pela graça, o reino de Deus, ele precisa ser conquistado através de obras. Todo mundo está me ouvindo bem? Ah, tá. Então, a gente precisa conquistar o reino com as obras segundo a vontade de Deus, né? Existe o reino milenar de Cristo e nós precisamos estar prontos para esse reino, para a chegada desse reino, né? Para governar com ele no milênio, ok? O reino milenar, ele é literal ou é simbólico? O reino de Cristo é literal ou é simbólico? Nós do Tropa de Elite de Jesus, nós cremos que sim, é literal, segundo a revelação que o Senhor nos tem dado, né? A gente sabe que existem várias interpretações, mas nós nos baseamos também no capítulo 20 de Apocalipse e em outras informações também que constam na Bíblia. Então, sim, é literal. Nós cremos em um reino literal, que é o estabelecimento do reino milenar, físico, militar, econômico, espiritual e tudo que tiver na terra, sobre a terra e etc. Né? Então, vamos lá. Eu quero começar com um versículo que está lá no livro de Lucas, no capítulo 17, lá no 20 e 21, ele fala assim. Depois eu posso passar todos os versículos lá no grupo, tá? O capítulo 17 de Lucas, a partir do versículo 20, ele diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com sinais visíveis, ou seja, com uma advertência, olha lá, está chegando o reino, né? Nem dirão, está aqui ou está lá, porque o reino de Deus está dentro de vós. Aqui Jesus explica dessa maneira, porque os judeus, eles esperavam um reino com sinais, ou esperam ainda, né, os judeus, um reino com sinais. Mas no último encontro, a gente viu que o reino de Deus, ele é um período que ainda vai acontecer, que é um período milenar após a vinda de Cristo, certo? Então, como que o reino está dentro de nós? Porque o reino de Deus, ele é formado por três aspectos, ou ele tem três aparências, né? Três tempos, né? Esse reino tem. Primeiro é a aparência ou semelhança, depois é a realidade e, por fim, a manifestação do reino de Deus. Como que funciona isso? Vamos lá. No livro de Mateus, se inicia o capítulo, o anúncio de que o reino dos céus, ele estava próximo, né? João Batista anuncia dessa maneira, capítulo 3, versículo 2, ele diz, arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. Também em Marcos 1,7, João Batista diz, depois de mim vem aquele que é mais poderoso que eu, tanto que eu não sou digno nem de me curvar para desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E depois, Jesus anunciou, lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 17, ele diz, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, daí ele começa a formar seus primeiros discípulos. Então, a formação dos discípulos, ela se dá em reconhecer o senhorio de Jesus, que é crendo na boa notícia, e pelo arrependimento e batismo, ok? Marcos 1,15 diz assim, ó, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, a gente pode entender que antes do reino vem a graça, né? A graça vem até nós, Jesus vem até nós. Recebeu a graça? Pronto. Agora o reino está dentro de vós. A graça, ela é o cartão de acesso para o reino. Nós podemos ver melhor isso quando ele tem a conversa com Nicodemos, lá em João 3.
que Nicodemos é um fariseu, uma autoridade entre os judeus, e ele procurou Jesus para entender sobre o reino que Jesus pregava, porque a gente sabe que Jesus não pregava sobre salvação, Jesus pregava sobre o reino de Deus, né? Ele é a salvação, né? Então, lá no versículo 3, Jesus diz que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele fala que não pode ver o reino de Deus. Então, aqui nós sabemos que é um nascimento espiritual, né? Esse nascer é o nascer de novo, como fala em João, no capítulo 1, versículo 12 e 13. Ele diz, contudo, aos que o receberam, aos que creram no meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade de carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, ou seja, quando eu confesso Jesus, né? Então, primeira coisa, para eu entender, é que, uma vez confessado Jesus, eu sou salva e posso ver o reino de Deus. Os salvos podem ver o reino de Deus. Mas depois, ali no versículo 5, ele diz: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que quer dizer isso? Que eu preciso crer e confessar no senhorio de Jesus e me submeter a ele. A gente sabe que muitas pessoas não se submetem, né? Que confessam Jesus, mas vivem a vida que quer, sem buscar saber qual é a vontade de Deus. Então, para fazer parte do reino, eu já tenho mais uma condição aqui. Além de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus. Eu preciso me aliançar com Jesus. De que forma? Me batizando. Então, o batismo é necessário para entrar no reino de Deus. Quem não é batizado pode ser salvo? Sim, porque a salvação vem por meio da fé, quando eu confesso que Jesus é meu Senhor e Salvador, né? Então, sim, quem não é batizado pode ser salvo? Sim, é salvo. Quem não é batizado pode reinar com Cristo? Não, porque essa é uma ordenança de Jesus. E se eu não me batizo, eu não estou fazendo a vontade de Jesus. Quem crê em Jesus é salvo, mas se não se submeter à vontade dele, não entra no reino. Mateus 7, 21, lembra? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas em aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, batismo e ceia são o básico com Cristo. Porque ele também fala sobre a ceia. Façam até que eu volte em memória de mim, né? Então, depois que eu confesso Jesus e me batizo, então eu estou apto a me tornar um discípulo de Jesus. Não quer dizer que eu vá reinar diretamente, mas eu já tenho as credenciais para iniciar o processo para me tornar discípulo, para começar a fazer as obras, que são segundo a vontade do meu Pai, né? Então, aos discípulos, ele começa a explicar melhor sobre o reino. Onde? Nas parábolas. As parábolas, elas são como um manual de instrução dos discípulos. Essa é a primeira formação das 3 aparências que a gente viu sobre os períodos do reino. Aparência, realidade e manifestação. A aparência ou semelhança são as parábolas. Jesus vai dizendo que o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é aparente a. Então, as parábolas, elas servem para revelar a aparência do reino, de forma simbólica. Como será o reino de Deus? Como é o reino de Deus? As parábolas, é como se fossem a teoria do reino, né? Você aprender sobre o reino, essa é a aparência do reino. O que é uma parábola? É uma história contada para explicar uma verdade difícil de ser explicada, uma verdade complexa. As parábolas, elas são pequenas histórias que explicam alguma coisa, usando exemplos do dia a dia. Uma parábola não narra coisas que tenham acontecido. São histórias ilustrativas que revelam verdades profundas. Quando Jesus começa a falar por parábolas, os discípulos perguntam por quê? Por que ele está falando por parábolas se ninguém entende? E ele responde que ele está falando por parábolas justamente para que eles não entendam, né? Para que a multidão não entenda. E aí ele faz ali uma separação. Ele diz que aos discípulos é permitido conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a multidão não é permitido. Então a gente começa a entender que a multidão não vai reinar com Cristo.
que quem vai reinar com Cristo são discípulos. Então, a revelação da palavra de Deus, aquilo que ele deseja revelar sobre o reino, ele vai falar somente a discípulos. Então, se você compreende a mensagem do reino, considere-se um discípulo, porque a revelação dessa mensagem está chegando a você. Então, ele começa a anunciar que o reino está próximo. Daí você nasce de novo, você recebe o Espírito da promessa, se batiza, se torna um discípulo. E daí você começa a se preparar para o reino através das parábolas, né? E aí você começa a entender qual é a vontade de Deus, através de relacionamento, é claro, né? Então, a segunda aparência do reino é a realidade. Então, nós já temos a aparência, agora nós temos a realidade. Ou seja, você é a realidade do reino de Deus. O reino de Deus, como sendo o domínio do Senhor, reconhecido no coração e ativo na vida do seu povo. Você é a realidade já do reino de Deus. Porque você já tem o Espírito Santo dentro de você, você já tem Deus dentro de você, e por isso que ele diz que o reino de Deus está dentro de vós. E Deus já governa na terra através da sua vida, pelo menos eu espero que sim, né? Que ele governa através da minha vida e através da sua vida. Reino é governo. Então, a realidade do reino é a igreja de Cristo. Nós manifestamos o reino de Deus através das nossas vidas. Como? Operando cura, milagres, sinais, maravilhas, pregando evangelho, fazendo discípulos, fazendo a vontade de Deus. Dessa maneira eu consigo manifestar o reino de Deus na terra. Essa é a realidade do reino hoje. O reino de Deus hoje. Manifestando o poder de Deus através das nossas vidas, porque como fala lá em 1 Coríntios 4:20, ele diz, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas sim de poder. O poder de Deus dentro de nós sendo manifestado na terra. Os cidadãos do reino são aqueles que foram arrancados do reino das trevas para o reino de Cristo, como fala em Colossenses 1:13. Olha que versículo forte, ele diz assim, ó, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, aqui, através da sua vida, do seu testemunho, você, que é a igreja de Cristo, é chamado para tornar visível o reino de Deus. Os milagres que Jesus operou pelo poder do Espírito Santo serviram para evidência acerca do reino de Deus. E nós precisamos fazer o mesmo. Como ele mesmo disse lá em Mateus 12:28, ele disse, se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, se é pelo Espírito que eu expulso demônios, se é pelo Espírito que eu gero cura, se é pelo Espírito que então o reino de Deus chegou a nós. Portanto, o reino de Deus, ele foi inaugurado por Cristo. Lembra quando ele nasceu, que os magos perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? O rei dos judeus, né? Então, agora, o reino, ele está em andamento, através da sua igreja. Olha o que Jesus diz em Mateus, no capítulo 24, lá no versículo 14, ele diz assim, ó, a este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, nós temos que manifestar e que pregar em todo o mundo o evangelho do reino a todas as nações. Quando todas as nações tiverem conhecimento do evangelho do reino, então Jesus virá. E olha só o que diz em Romanos, no capítulo 14, 17, ele diz assim, ó, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, ele promove paz, ele promove alegria no Espírito Santo, ele promove justiça no Espírito Santo. É isso que a igreja precisa promover nesses dias, através da vida de cada um, né? O livro de João, lá no capítulo 15, Jesus fala sobre a videira e os ramos. Jesus ensina que ele é a videira e que nós somos os ramos. Esse texto fala sobre as obras para o reino. Se Jesus é a videira e nós somos os ramos, o que são os frutos? As nossas obras, ok? E perceba que, assim como diz o texto, só há frutos se estivermos na videira, que é Cristo. Ou seja, não adianta qualquer obra, não adianta qualquer fruto, eu produzir um fruto. Eu não produzo fruto para o reino, eu produzo fruto através de Cristo.
Um ramo fora da videira não dá fruto. Sozinho nós não podemos dar frutos. Fruto que são obras segundo a vontade do Pai. Por isso, nós temos que tomar cuidado para não produzir obras com a força do braço. Porque se for assim, elas vão queimar, né? Nós precisamos lembrar sempre da graça, do favor imerecido que acessamos pela fé. E os frutos nós só damos se tivermos nessa graça. Porque o fruto é a consequência de estar na graça. Nós precisamos observar que há uma diferença entre trabalhar para Deus e trabalhar com Deus. Ninguém precisa trabalhar para Deus. É necessário que a gente trabalhe com Deus, né? Entenda que todo fruto, obra de justiça, não nasce em você, nasce na videira, nasce em Cristo, né? E você é apenas o galho que o fruto aparece. Pegou? A obra ela tem que surgir a partir de Jesus. Então, aquilo que a gente sempre fala, né, que a pastora sempre fala, até Telestai, tudo já está consumado, ou seja, a obra é dele, ele já fez. Jesus já fez todas as coisas, né? Só que ele quer o quê? Manifestar em você essa obra. Ele quer que aquilo que ele já fez apareça em você. Agora, deixa eu dizer algo. Obras não necessariamente são coisas físicas, ok? É também, mas não necessariamente isso. Por isso é tão importante a gente ler as Escrituras e perguntar para o Senhor. As pessoas associam as obras àquilo que é feito dentro de uma igreja, mas não é só isso, né? Cada um precisa saber o que é que tem que ser feito. Lá em Efésios 2, no versículo 10, ele diz assim, ó, porque somos criação de Deus realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus já preparou de antemão para que nós praticássemos. Então, ele já definiu as obras para mim. Por isso, eu preciso ter esse relacionamento com Cristo e ler as Escrituras para saber o que eu tenho que fazer, as obras que ele deseja que eu faça. Ele já definiu tudo que é para a gente fazer. Orar por cura, pregar evangelho, né, fazer discípulos, etc. Não sei. Né? A gente precisa saber. Então, alguns já estão vivendo o reino de Deus. Algumas pessoas já estão vivendo o reino de Deus, que é onde se encaixa aquele versículo de Romanos, capítulo 5, versículo 17, que diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse quem? Ele está falando de Adão ali, né? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, que é Jesus Cristo. Quem recebe a graça abundante reina em vida, pois ela é a responsável para nos levar a reinar. Se você entender que o poder de Jesus está dentro de você, você adianta o processo. Aquilo que vai acontecer lá na frente já começa a acontecer desde já. Uau! Então, resumindo, ele começa a anunciar que o reino está próximo, daí você nasce de novo, recebe o Espírito da promessa, se batiza, se torna discípulo, e daí o reino começa a ser manifesto em você, né? Depois, você começa a aprender, através das parábolas do processo, agora o reino está dentro de você, e você é a realidade do reino agora. Haverá ainda a terceira parte dos aspectos do reino, né? Que é a manifestação do reino, que é a terceira forma dessa aparência do governo de Deus. Essa manifestação, ela vai acontecer quando Jesus voltar à Terra. Para quê? Para estabelecer o seu governo e governar com seus vencedores. Ele vai governar por 1000 anos, literalmente, tá? Essa é a parte futura e visível do reino. Já foi aparente, já é realidade e futuramente será visível esse governo. E aqui, quando eu digo que já foi aparente, já é realidade, a gente sabe que para algumas pessoas ainda não é. Algumas pessoas ainda não é realidade, ainda não estão manifestando. Falando de crente mesmo. Porque algumas pessoas não manifestam o poder de Deus. Alguns estão só na aparência. Alguns estão só na graça. E alguns ainda estão só na lei. Então, glória a Deus, esse não é o caso do Tropa de Elite de Jesus, não é caso de todos os cidadãos do reino.
O reino de Deus, ele já começou a ser manifestado através de nós. Nós somos os discípulos de Cristo e começamos a manifestar o reino de Deus na terra. Até chegar a hora, o reino, ele cresce dentro de cada crente. Quem se submete à vontade de Deus, faz crescer o reino de Deus. Quem realiza obras segundo a vontade de Deus, está manifestando a realidade do reino de Deus. Até o dia que o reino for estabelecido na volta de Cristo. Hoje o reino é manifestado. Na volta de Cristo será estabelecido o governo físico. E aí ele vai governar toda a área militar, econômica, espiritual, sei lá, tudo que tiver na terra ele vai governar. Por isso, Jesus fala do reino como uma herança que está preparada para os santos, lá em Mateus 25. O reino de Deus, que nesse último estágio se estende a todos os povos e nações. O dia que isso acontecer, isso vai acontecer, já está estabelecido pelo próprio Deus, né? A Bíblia diz que não nos compete saber o tempo e a data que isso vai acontecer, né? Lá em Atos, no capítulo 1, versículo 7, diz: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Em um certo aspecto, o reino de Deus já está aqui, mas em outro aspecto, ele ainda virá. Ele é algo presente, mas também é algo que ainda vai existir. Sabe como funciona uma embaixada? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 20, ele fala que somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ele fala isso. Então, o que é uma embaixada? A embaixada é a representação de um governo, de um reino, no território de outra nação por meio de um embaixador. Se eu sou embaixadora, eu vivo segundo as ordens do meu rei, não aonde eu estou vivendo nesse momento. E o que eu faço nesse território? Eu represento o meu reino nesse território estrangeiro. Eu protejo, eu manifesto os interesses do reino, né, que eu represento, enfim. Por exemplo, eu sou embaixadora do governo de Cristo aqui no país mundano. O nome do país que eu estou agora, o nome do meu país é Governo de Cristo, e eu viajei de lá para cá e agora estou morando aqui no país que se chama mundano, ok? Aqui no país mundano, onde eu vivo hoje, eu represento o meu reino nesse território de estrangeiro aqui. Aqui eu sou embaixadora. Então, eu recebi poderes do Espírito Santo para atuar em nome do governo de Cristo, que é o meu país, que é o meu reino. Eu vim de lá e estou aqui hoje. Eu represento o meu país, eu sou responsável por liderar, né, da ordem, sei lá o quê, que eu tenho que fazer aqui, representando o meu país. Então, eu não vivo conforme as ordens do país mundano, eu vivo conforme as ordens do meu país, que é o governo de Cristo. Os acontecimentos, as coisas que acontecem lá, né, aqui no país, eu conto para o meu reino, para o meu senhor, para o meu rei, eu falo para ele como é que está a situação aqui, ele me dá ordens para eu fazer alguma coisa aqui, eu faço aqui, assim é com o embaixador. Então, a gente, né, nós somos todos embaixadores de Cristo aqui nesse país mundano, nesse governo que não é nosso. E ser embaixadora de Cristo me dá privilégios, porque é ele que cuida de mim, né? É o meu rei que cuida de mim. Não é o governo mundano que exerce poder sobre mim. Ainda que o rei do poder mundano diga, vai acontecer tal coisa com as pessoas. O meu rei, ele diz, não, com ela não vai acontecer porque ela é minha cidadã, ela não pertence ao teu país. Então, há uma grande vantagem de ser embaixadora de Cristo nesse tempo. Hoje, eu estou representando o meu governo aqui, mas existe um plano do meu rei, de Cristo, de tomar todo esse lugar. Desse país que se chama mundano, ele vai vir para cá e ele vai governar, ele vai tirar o poder do rei atual e vai governar tudo aqui. Eu ia dizer invadir, mas na verdade não é invadir, é tomar de volta, porque tudo é de Cristo, né? Pedro também diz que nós somos estrangeiros aqui, lembra? Tem um versículo que ele fala isso. Então, o reino é algo presente, mas também é algo que ainda vai existir. Presente porque nós já podemos manifestar o que ainda virá. Nós trazemos à existência o que ele ainda vai trazer. E quem não realizar obras segundo a vontade de Deus? Bom, quem não realizar obras segundo a vontade de Deus,
quem não manifestar o reino agora, né? Quem não realiza obras agora, segundo a vontade de Deus, não está manifestando o reino agora. Então, quem não se submeter a Deus será disciplinado por isso. Haverá uma disciplina para isso, um conserto para isso, né? E quem tiver, quando será recompensado? Lá em Mateus 28 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Então, há dois fatos aqui. Primeiro, o homem será recompensado de acordo com as suas obras. Perceba que a questão da recompensa é inteiramente baseada em obras, né? Não tem nada a ver com salvação. Segundo, quando Cristo vier na glória de seu Pai com seus anjos, ali os anjos a gente já viu que a palavra anjo significa mensageiro, né? E aqui ele significa vencedores. Ele está falando dos vencedores. Quando ele vier com os vencedores, então aquele será o tempo em que ele estabelecerá o seu reino sobre a terra. Portanto, somente quando o reino milenar iniciar, é que a recompensa vai se iniciar também. Nós já aprendemos que Deus disciplina. A gente sabe que Deus disciplina, né? A Bíblia diz lá em Hebreus, no capítulo 12, que o Senhor nos disciplina porque nos ama. E porque Deus nos ama, ele enviou seu Filho para morrer por nós. Da mesma forma, se Deus não nos amasse, ele não nos disciplinaria. O amor disciplinador de Deus é igual ao seu amor salvador. Da mesma maneira que ele teve o desejo de me salvar, ele tem o desejo de me corrigir, de me disciplinar. Assim como são os pais com os filhos. Né? A gente não disciplina porque não gosta, a gente disciplina porque ama. O seu amor, foi o amor de Deus que fez o seu filho morrer em nosso favor. Da mesma forma, é o seu amor que nos disciplina. Então, agora, nós precisamos ter consciência que se a disciplina não vier agora, nós teremos 1000 anos para ser corrigido. A disciplina agora, olha só, a disciplina agora é morrer para si, é tomar a cruz, morrer, se submeter, fazer a vontade de Deus. Na era milenar, será mais difícil, bem mais difícil, até porque a Bíblia diz que tem choro e ranger de dente. Portanto, se um cristão viver na terra hoje, sem controlar suas paixões, amando o mundo, andando segundo seus próprios caminhos, ele provavelmente será disciplinado no milênio. E é exatamente esse ponto que nós percebemos a diferença do crente comprometido e do crente que não está nem aí. Porque o salvo que está fora da vontade de Deus e o salvo que está dentro da vontade de Deus. As pessoas pensam sempre assim, ó, como que quando as pessoas não entendem sobre salvação e reino, elas falam assim, ó, como que essa pessoa confessou Jesus, ficou um tempo na igreja, voltou a roubar ou voltou a se prostituir, sei lá o quê? Essa pessoa é a mesma coisa que uma pessoa que mudou, que segue seus caminhos retos. Como que os dois, né, vão ter uma resposta igual? Por causa dos corpos que a salvação acontece. Lembra? A gente já viu sobre a salvação, nos 3 corpos. A salvação se completa na volta de Jesus. Eu fui salvo, eu estou sendo salvo e eu serei salvo. Eu fui salvo no espírito, eu estou sendo salvo na alma e eu serei salvo no corpo. Então, a pessoa ela pode não estar com a salvação da alma completa quando Jesus vier. Ela não vai para o inferno por causa disso. Mas ela vai completar a salvação da alma no reino milenar. Para roubar, porém ela provavelmente não vai reinar com Cristo. E eu digo provavelmente porque só Cristo sabe sobre cada um, né? Essa pessoa que confessou Jesus e que mudou e que segue os caminhos retos e que abre mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus, essa pessoa recebe a salvação e na era milenária ela provavelmente vai receber as recompensas segundo as suas obras. Digo provavelmente porque só Cristo sabe sobre cada um. Mas veja bem, tem uma observação importante também. Nós cometemos pecados, mas não são os pecados que nos impedem de reinar. Porque os pecados, Jesus já resolveu na cruz. Os pecados estão relacionados com a cruz de Cristo. São as obras que nos impedem de reinar. O problema é que quando eu estou me ocupando em pecar,
eu não consigo me relacionar com Deus para saber a sua vontade. Quando eu estou me ocupando em pecar, eu estou deixando de me ocupar em fazer as obras segundo a vontade de Deus. Então, é por isso que há essa dificuldade do reino com relação às obras, não com relação ao pecado. Porque o pecado, Cristo já pagou todos eles, todos, inclusive os que eu ainda vou pecar. Então, não é isso que me impede de reinar com Cristo. O que me impede de reinar com Cristo é não ter obras segundo a sua vontade, é não ter relacionamento com Ele. Porque se eu tenho relacionamento com Ele, se eu o amo ao ponto de ter um relacionamento com Ele, de desejá-lo todos os dias da minha vida, eu vou ter prazer em saber qual é a vontade dEle e vou buscar fazer as obras segundo a vontade dEle. E para finalizar, eu quero deixar uma sugestão de leitura, que é Lucas 12, versículo 35 ao 48. Eu não vou ler, mas eu sugiro que essa leitura você faça para ter uma compreensão também a mais, né? Esse texto, ele fala sobre a vinda do Senhor. Eu só vou ler aqui uns versículos que eu fiz as anotações. Ele diz assim, versículo 43, ele diz assim: Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo algo, né? Verdadeiramente eu vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, terá uma recompensa aquele servo que estiver fazendo aquilo que o Senhor, né, determinou que ele fizesse quando ele voltar. Mas, aí ele diz no versículo 45, mas se aquele servo, e ele está falando da mesma pessoa, aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, então eu vou ficar aqui de boa, vou beber, me embriagar, comer, fazer tudo que eu quero. Então, lá no versículo 46, ele diz assim, virá o Senhor daquele servo, daquele mesmo que eu estou falando, né? Em dia que não espera, em hora que não se sabe, e vai castigá-lo, lançando-lhe a sorte aos infiéis. Mas esse castigo aqui a gente sabe que é a disciplina. Então, nós precisamos entender uma coisa. Nós, todos os dias, a gente vem falando, né, aqui no Tropa de Elite de Jesus, sobre fazer a vontade de Deus. Deus disse que só entrará no reino quem fizer a vontade dele. E nós passamos a conhecer a vontade de Deus através de leitura das Escrituras, de oração, de jejum, de tempo com Deus. Deus não vai deixar passar batido. Ele não vai deixar passar batido. As pessoas que não conhecem a sua vontade vão perder a entrada do reino, porque a sua palavra, ela está aqui disponível. Ela está aqui todos os dias. Quando Cristo vier, vai haver uma diferença. Não há diferença na salvação, mas vai haver diferença para entrar no reino. Não pensem que ele virá amável, calmo, perdoador. Não pensem que ele virá e vai deixar você passar no seu jeitinho, porque isso não vai acontecer. Ele virá e vai exercer juízo sobre a terra. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é conquistado com muito esforço, e só entrará no seu reino se tiver feito a sua vontade e apresentar diante dele as suas obras. Amém? Glória a Deus.